No Brasil, o problema já não chega a ser ideológico. Tá certo? O problema ideológico no Brasil está resolvido. O Brasil já é comunista, pô. Acabou. Né? O problema agora é um problema de ordem estritamente moral. Quer dizer, é sacanagem, é mesquinharia tradicional do povo brasileiro. Eu tenho estudado esse assunto, pô. Você pegar assim, na nossa literatura, a documentação que existe sobre a mentalidade mesquinha do brasileiro é uma coisa extraordinária. Não é isso? E então, eu lembro até essa semana me chegou aqui dois artigos, um que o sujeito apresentou num congresso de história agora em 2011, e ele se referia ao que um outro camarada tinha falado em 2002 a respeito do Carpo. Eu digo, a única preocupação dessa gente era o seguinte: nós temos que enterrar esse tal de Olavo, porra, tá entendendo? Temos que sumir com ele, né? Ele desenterrou o Carpo, nós vamos enterrar ele, né? Era a única preocupação, a única. Meu Deus do céu. Agora, para você ter ideia, eu vou até ler aqui um negócio para você ter ideia, não está pronto ainda. Quando estiver pronto eu coloco na internet. Mas olha, quando saiu o primeiro volume dos Ensaios Raundis de Otto Maria Carpo, recolocando à disposição dos leitores um dos bens mais preciosos e injustamente esquecidos do patrimônio literário nacional, a inteligência esquerdista, culpada ela própria do esquecimento, reagiu com aquela mesquinharia, aquela baixeza, aquela calhordice que faz dela, no cenário intelectual do mundo, um fenômeno único e incomparável. Não podendo negar atenção ao ressurgimento editorial daquele que foram dos seus ídolos no tempo da ditadura, mas não querendo confessar que sua dívida de gratidão para com ele acabava de ser paga por um inimigo do Grêmio, fez o devido alarde da edição, sem mencionar o nome do preparador da obra, também autor das 700 notas de rodapé que acompanhavam o texto, e de uma introdução de quase 100 páginas que Alberto Dines, exceção honrosa no silêncio geral, celebrou como o melhor estudo até então publicado sobre o grande crítico austro-brasileiro. Nem todos os enfesadinhos, no entanto, participaram uniformemente daquilo que na época chamei Operação Vaca Amarela. Alguns apelaram a outras formas de boicote. Zenir Campos Reis, no artigo Um Começo, publicado em 2002 na revista Teresa, do Departamento de Letras da USP, chegava a citar o nome proibido, mas só para acusá-la de duas gralhas tipográficas, praticamente inevitáveis num livro de 800 páginas, e de fazer, a propósito da evolução intelectual do Carpo, conjecturas indemonstráveis, entre aspas. Ele não dizia quais. Nada havia de original nisso. Mais ainda que o silêncio ostensivo recomendado pelo Sr. Milton Temer, as alusões lacônicas, desprovidas de qualquer explicação, têm sido a modalidade de discurso constante e invariável com que essa gente trata da minha pessoa. O procedimento tem dois méritos indiscutíveis. De um lado, dá a impressão de que as más qualidades, assim compactamente atribuídas a mim, são coisa tão provada e arquissabida que só um ignorante precisaria de mais de uma ou duas palavras para reconhecê-las à primeira audição como verdades finais. Para não passar por burro, o ouvinte faz que sim com a cabeça e fica o duvidoso por certo. Em segundo lugar, o emprego desse expediente confere ao usuário aquela aura de sapiência profunda que a memória ancestral associa à brevidade da fala. Pacheco, o personagem de Essa de Queiroz, descobriu a fórmula: digas pouco para que imaginem que sabes muito. Foi assim que, sem nunca ter dito ou feito nada que prestasse, granjeou fama de gênio. Tal foi o método do professor Reis, como hoje o de Caio Navarro de Toledo, João Carlos Quartino de Moraes e tantos outros. Para não dizer que seu artigo não valia nada, tinha ao menos a utilidade de chamar a atenção para um aspecto do estilo de Carpo que qualquer leitor culto tem a obrigação de perceber à primeira vista, mas que num meio iletrado como é o das faculdades de letras, pode mesmo dificultar o entendimento dos textos e por isso mereceu do articulista um esclarecimento didático em tom de advertência indispensável. Refiro-me ao uso frequente do discurso indireto livre, em que o crítico, explicando as intenções de um autor, assume a palavra em nome dele sem aspas nem citações. Esse é um dos encantos mais típicos da prosa de Carpo. Só analfabetos funcionais podem falhar em distinguir aí, por instinto, o que é a opinião dele, o que é do autor comentado e o que é a ambiguidade proposital, expressão artística de uma dúvida em aberto. De fato, isso é muito gostoso no Carpo. Né? Ele está falando, de repente, ele está falando como se ele fosse o autor que ele está comentando. Né?
E você às vezes não sabe se ele concorda com aquilo, se ele não concorda. Mas é ambiguidade proposital. É muito gostoso esse negócio. O leitor que necessita de explicação para isso já perde 90% do prazer da leitura. Está como o sujeito que na primeira noite da lua de mel peça à mulher que o espere na cama, enquanto ele se prepara estudando um tratado de fisiologia do orgasmo. Não escrevo para esse tipo de leitores, mas o professor Reis parece que não tinha outros, donde concluiu que a inépcia deles era normal. Quanto às conjecturas indemonstráveis, foi preciso passar-se 9 anos para que finalmente eu soubesse a que se referia aquela expressão, em si mesmo um primor de imprecisão vocabular. Conjecturas não se demonstram, confirmam-se ou impugnam-se, e a confirmação ou impugnação é que por sua vez se demonstra. Descobri o sentido da insinuação graças ao comunicado Reacionário Progressista, a disputa acadêmica e editorial em torno da memória de Otto Maria Carpo, de Eduardo Gomes Silva, apresentado ao 26º Simpósio Nacional de História, da Associação Nacional de História. A sigla é ANPU. Eu não sei porque é ANPU, Associação Nacional de História. Cadê o PU aí no meio? Bom, não sei. Foi publicado em julho de 2011. Escrito para dar apoio retroativo ao protesto de 2002 contra as minhas conjecturas indemonstráveis, esse trabalho é um forte indício de que já no período transcorrido desde então, o círculo de alunos e admiradores do professor Reis evoluiu do analfabetismo funcional ao analfabetismo stricto sensu. Eis alguns exemplos colhidos a esmo num texto que não vai além de 13 páginas. Aspas. A escolha das passagens que compõem a epígrafe acima figura como introito as questões que abonam com seu quinhão de particularidade desta comunicação. Hã? Cadê o objeto? Só tem sujeito, tem objeto. O risco que corremos com o neologismo que teimam em nascer por falta de melhor expressão. O neologismo teimam. Seus posicionamentos contraditórios pouco avanço a convenções. Complementa esse vultoso corpus os artigos e livros de expresso caráter político. Quer dizer, os artigos complementa, e assim por diante. Né? O escasso conhecimento da língua portuguesa não impede que o autor da coisa mostre algum domínio do jargão academês que neste país substitui com vantagem qualquer dose de ciência faltante num cérebro alimentado por verbas públicas. Né? Compromisso metodológico, visão dinâmica, simplificações normativas e expressões similares ilustram o que estou dizendo. Né? Comprovando suas qualificações, o autor não se omitiu de exibir também aquela cota mínima indispensável de falsa cultura, sem a qual não se avança na profissão acadêmica, ao botar banca com o prestigioso termo alemão errado. Os Zeitgeist, espíritos da época. Zeitgeist é singular, plural é Zeitgeisten. Então, assim vai. Quer dizer, essa mania de fazer citações, usar palavras em línguas que o sujeito desconhece. Né? Outro dia era o tal do Vladimir Safatli, que veio mais com aquela safatleza, né? De falar argumento ad hominem com N. Eu digo, escuta, gente, 50 anos atrás, se o sujeito fizesse uma coisa dessa, uma vez na vida, ele estava liquidado para sempre. Isso não se faz, porra. Hã? Eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar no jornalismo, tinha um grande editor de texto, grande, chamado Ciro Franklin de Andrade na Folha. Né? E o Ciro pegava as matérias do repórter e fazia lá as correções, e quando aparecia um treco desse, ele recortava e pendurava no mural, para humilhação pública do desgraçado. Você está entendendo? Então eles faziam uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na terceira vez estava na rua. Agora, esses camaradas, professores de universidade, que são líderes intelectuais, eles faziam uma atrás da outra. E já ninguém liga. Por quê? Porque não tem quem os fiscalize. A audiência é mais burra ainda do que eles, meu Deus do céu. Então, o que você espera? Né? Pessoas, você acha que o Brasil vai melhorar? Mas não vai melhorar. Né? Por quê? Veja, os intelectuais, por definição, são pessoas mais inteligentes do que a média. Se os intelectuais são assim, você imagina onde está a média, porra. Né? Agora, você pensa que isso acontece na Zâmbia? Na Serra Leoa? No Paraguai? Não. Né? A Zâmbia, eu estava lendo outro dia, a Zâmbia está no franco progresso, olha lá, os caras estão ganhando dinheiro, estão indo para frente, tem boas universidades, tem a Universidade da Zâmbia na lista das melhores. Né? Eu digo, porra, então passou o tempo que você se referia à Zâmbia como se fosse o cu do mundo. Não, o cu do mundo é aí. E olha que é um cuzão. O tamanho do negócio. Tá entendendo? Vocês estão lá, vocês estão que nem aquele sujeito que vocês viram no YouTube, o sujeito estava limpando o cu do elefante,
E o elefante decidiu sentar. Né? E o cara ficou lá dentro atolado. Quer dizer, foi sorte dele, porque se não entrasse, ele seria esmagado. Mas vocês estão no cu do elefante, gente. Vocês não perceberam ainda, não? Quer dizer, a coisa é muito desmoralizante. É terrível o que está acontecendo no Brasil. Não tem paralelo na história do mundo. Quando você fala que foi uma onda de estupidez que se abateu, sim, nos anos 30, por exemplo, o pessoal acreditar naquela pataquada nazi-fascista, então fala, bom, é um vexame intelectual. Fala, porra, mas os intelectuais nazifascistas sabiam escrever. Se não soubesse, ninguém ia levar os caras a sério. Levava a sério justamente porque escrevia bem, era uma pessoa inteligente. Então, quer dizer, a estupidez estava no nível ideológico, mas não no nível gramatical, não no nível lógico elementar. Não é assim.